Meus cumprimentos, a satisfação de estar aqui para falar sobre o assunto do momento de discussão, um assunto de natureza internacional, em que o Brasil entra na sua defesa, nos seus direitos, com o seu valor mais apropriado de que é o que da nossa riqueza nacional. Eu falo pela Academia Maçônica de Letras do Norte de Minas, de que eu sou presidente, e o assunto é sobre cidadania, que nós somos cidadãos do mundo. Nós estamos dentro das nações, principalmente daquilo que nós podemos chamar de nações independentes. Eu vou falar então sobre a Amazônia. O rio, a floresta, o estado, a Amazônia legal, a Amazônia como parte integrante e importante do mapa do Brasil. Então estão aí na tela exatamente várias partes da Amazônia, uma delas dividida nos estados brasileiros: Amazônia, Pará, Mato Grosso, Rondônia, o Amapá, o Acre, que é um dos últimos territórios que nós, através da diplomacia do Barão do Rio Branco, ganhamos. Mas falar principalmente da Amazônia legal, aquilo que estabelece as nossas leis e o nosso direito de defesa, a Amazônia brasileira. Aí os países amazônicos, não é só o Brasil, também a Venezuela, as Guianas, o Equador, o Peru, a Bolívia, são todos países integrantes da Amazônia. Legal para nós, legal para eles. O que é de mais importante é a água, que é o elemento principal do universo. O próprio texto bíblico da Gênesis já diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Uma consideração até de que a água era um elemento primário, já existente na formação do mundo. É o que pode dar a entender no texto bíblico. Floresta, a maior floresta do mundo, que a gente conhece de várias oportunidades de viagens, de visitas, mesmo em Manaus ou em Belém do Pará, as árvores com cerca de 40 metros de altura. Elas buscam ultrapassar os prédios, as grandes avenidas, nas praças. Então, 40 metros de altura. Então, a Amazônia como soberania nacional. A beleza da Vitória Régia, das aves, das flores, dos insetos. A Amazônia de todos os sentidos, das cores, das luzes, e também até da escuridão da floresta densa, que em muitos lugares ela tapa a luz do sol. A questão da navegação da Amazônia com seus barcos, os seus portos, a falta de estradas, mas mesmo as vias fluviais em que há realmente a navegação. A mitologia da Amazônia. O próprio nome vem exatamente de uma questão mitológica sobre a existência das Amazonas. As Amazonas, mulheres guerreiras, pela primeira vez, descrita em 1542, Frei Gaspar de Carvajal, escrivão da frota espanhola de Francisco Orellana, ao
penetrar o enorme rio brasileiro, o rio Amazonas, hoje, encontrou mulheres guerreiras. Ao vê-las, jovens e belicosas, confundiu-as com o mito grego das Amazonas. E o grande rio foi batizado Rio Amazonas. É o que está escrito. Frei Gaspar de Carvalhal, escrivão da frota espanhola de Orellana. Amazonas é o maior estado brasileiro. Na divisão política, é o maior estado brasileiro. Com 3,5 milhões de habitantes, o Amazonas é o maior estado brasileiro e abriga a maior rede hidrográfica do planeta. Não é do Brasil, não, do planeta. O rio Amazonas é formado pelo encontro das águas do Rio Negro com as águas do rio Solimões, que é e constitui um espetáculo fascinante. Eu me lembro todas as vezes que, viajando pela antiga Varig, que passava nessa parte, nos era mostrado a todos os passageiros o encontro das águas. Também quando de viagem para visitar a floresta, nunca foi deixado de mostrar esse encontro das águas do Rio Negro com o rio Solimões. É a maior floresta equatorial do planeta. A Amazônia abriga imensa variedade de animais e vegetais, objeto de importantes pesquisas e estudos, além de serem uma bela atração turística. Importantíssimo na capital da Amazônia, o Teatro de Manaus. É a construção, o prédio mais mostrado, mais divulgado, porque ele se destaca realmente de todos os outros do Brasil. Então, Manaus é cercada por rios e florestas e tem uma excelente rede de hotéis e restaurantes, além de uma zona franca com produtos de alta tecnologia. Lá está o mais famoso teatro do Brasil, o Teatro de Manaus. Grande reserva de plantas medicinais. A região amazônica é a maior reserva de plantas medicinais do mundo, do planeta. O polo industrial de Manaus, o maior de eletroeletrônicos da América Latina. E a gente amazônica? A gente diferente, que podemos dizer a gente de Darcy Ribeiro. O nosso conterrâneo, Darcy Ribeiro, de 1946 a 1956, 10 anos, ele foi pela Universidade de São Paulo fazer uma pesquisa sobre os índios, 2 meses de viagem, que parecia um longo período, 2 meses na floresta, e ele gostou tanto da gente amazônica, tanto coisa para estudar, que ele ficou 10 longos anos. Eu me lembro, eu jovem repórter, com meus 19 para 20 anos, entrevistei Darcy Ribeiro, quando veio a Montes Claros, entrevistei pelo Jornal de Montes Claros, e eu confesso que eu não sabia quem era Darcy. Foi depois da conversa, aquela conversa que não para nunca, Darcy não deixa ninguém falar, ele falava sempre, é que eu fui ver que estava em frente a um grande cientista, um grande pesquisador e, sobretudo, a um dos maiores montesclarenses de toda a nossa história. Amazônia do ecoturismo e do extrativismo. O ecoturismo é um setor de grande potencial que gera boas oportunidades de negócios. Outras áreas importantes para a economia são a agroindústria, o extrativismo e a indústria madeireira e imobiliária. Amazônia, o sonho do Eldorado. A partir da metade do século XVI, ingleses, franceses, holandeses passaram a cobiçar a Amazônia. Século XVI. Poucos anos depois da chegada aqui dos portugueses, da descoberta do Brasil. Ingleses, franceses, holandeses passaram a cobiçar a Amazônia. Não é só o Rio de Janeiro, não é só o Nordeste, a Bahia.
Sir Walter Raleigh foi um ambicioso aventureiro inglês que primeiro penetrou na região, embalado pelo sonho do Eldorado. É o sonho mais antigo exatamente do Eldorado. A riqueza, o que todos os europeus queriam do Brasil. Então a Amazônia é que é realmente o objetivo da minha palestra, a Amazônia e a cobiça estrangeira. A cobiça. Desde o descobrimento do Brasil, a Amazônia é alvo preferencial da cobiça estrangeira. Primeiro, a cobiça francesa. 1745 foi publicado um mapa que dava aos franceses de Cayena uma extensa área do território amazônico. Os franceses colocando terras brasileiras como terra deles, como terra da parte de Cayena. Então, vem também as pressões internacionais. Após a proclamação da independência do Brasil, 1822, sofremos fortes pressões internacionais. 1835, de 13 anos depois da nossa independência, a França ocupou o Amapá. Ocupou, assumiu o território nosso do Amapá. Por ocasião da cabanagem, então, é que ela fez isso. Em 1836, os ingleses propuseram a explorar a Guiana brasileira. Uma proposta que, na verdade, queria chegar e ficar. A Amazônia como produtor de borracha. Em 1845, o ciclo da borracha fez recrudescer a cobiça americana e europeia, pois éramos o único país produtor no mundo. Os Estados Unidos pretendiam incrementar o livre comércio, a colonização e a imigração para a Amazônia. Então, livre comércio, claro que para eles. Além da colonização e a imigração, quer dizer, trazer americanos para o Brasil. A Amazônia, então, aberta à navegação, uma campanha em prol da abertura, a navegação do Rio Amazonas, foi desencadeada em 1850 pelo Observatório Naval de Washington. Quer dizer, um observatório naval estava querendo chegar e, digamos, e assumir o interesse todo da Amazônia. Então chega ao ponto de, entre aspas, a República Amazônica. 1850 foi autorizada pelo governo americano uma expedição à Amazônia para criar uma República Amazônica. Então não é só passeio, não é só turismo, não é só pesquisa, não é só viagem. A expedição é para criar uma República Amazônica, com toda a naturalidade, não do Brasil. Pior ainda, Napoleão, o grande Napoleão, propõe a venda do Amapá. Em 1861, Napoleão III, não é o grande Napoleão, Napoleão III, da França, propôs vender aos Estados Unidos a Guiana Francesa, incluindo o Amapá. Tá vendo? Então, a assunção do terreno não é tão gratuita assim. A França queria vender a Guiana, incluindo o nosso território brasileiro do Amapá. Amazônia, fixação de negros sulistas, a guerra da independência, da secessão nos Estados Unidos, ao tempo de Abraham Lincoln. Então, feita a secessão, unificado o território americano, não dividido pelo menos, é que seria o melhor para ser dito, 1862, o governo dos Estados Unidos propôs ao nosso imperador Dom Pedro II, a fixação de negros sulistas na Amazônia. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso é estudar a questão da realidade da Libéria, na África,
que é um país que foi composto, comprado a terra, destinado à sua Constituição e tudo, para que pudesse fixar negros sulistas. Ou seja, veio a libertação dos escravos nos Estados Unidos e os negros foram para a rua e não eram aceitos, não eram bem recebidos, porque se tornaram cidadãos americanos, não tinha motivo nenhum de fixar nas senzalas. Então foi procurado uma forma de tirar esse povo, ou primeiro para a Amazônia, quer dizer, trazê-los para cá, naturalmente firmando uma república que ia ser americana. E mais tarde a Libéria, que foi com outro nome, Libéria é o nome moderno, na África. A Amazônia, então, tem que ser tratada para nós por uma questão de soberania nacional. 1866, intensifica-se a pressão americana para a total abertura do rio Amazonas à navegação estrangeira. Então, internacionalização da Amazônia. Abertura para eles, principalmente para o mundo. Durante ou depois da Guerra do Paraguai, aproveitando-se das dificuldades do Brasil com a Guerra do Paraguai, uma guerra cara, difícil, Argentina, Uruguai, Brasil, guerreando o Paraguai. Esses países enfraquecidos pelas despesas de guerra. Então os americanos voltaram a insistir com as propostas de assentamento de populações negras no Vale Amazônico. Então qualquer chance, qualquer oportunidade de assumir o território, então as tentativas chegavam. Aí, de novo, na Guerra do Paraguai, ou depois dela, o assentamento de populações negras no Vale Amazônico. Mas, para o nosso tempo, ou até hoje, sabemos até quando, o roubo de sementes. Mas já em 1876, grande carga de sementes de seringueira foi-nos roubada pelo inglês Henry Wickman e embarcada clandestinamente para a Inglaterra. 1876. A Amazônia, então, como consórcio internacional. Está aí outra tentativa americana. 1902, século passado, início do século passado. O presidente Theodore Roosevelt incentiva o consórcio internacional Bolivian Syndicate na ocupação do Acre. O Acre era território que nós ganhamos, naturalmente a disputa ou o interesse sempre foi muito grande, então o presidente Roosevelt, Theodore Roosevelt, incentiva que a Bolivian Syndicate ocupasse o nosso território do Acre. Mas, para o nosso tempo, a Amazônia e a Fordlândia. A criação em 1927 da Fordlândia, às margens do rio Tapajós, muito próximo a Santarém. Bem revela aí o interesse americano pela borracha do Brasil. Então chega com dinheiro, chega com todo o maquinário, chega com todos os equipamentos possíveis de construção e de assunção de território. A Fordlândia. A Amazônia e as missões religiosas. Também não é só a política, não é só a administração, não é questão só de governo. Também a questão religiosa. 1940. Aí já está praticamente no nosso tempo. Nelson Rockefeller criou um órgão de cunho filantrópico, a American International Association for Economy and Social Development, que enviou suspeitas missões religiosas para a Amazônia. Então agora já vem praticamente em nome de Deus, em nome das religiões, as missões no território, em nosso território amazônico. Ileia Amazônica, 1948.
A Unesco propôs a criação do Instituto Internacional da Ileia Amazônica para orientar, apoiar e difundir pesquisas científicas na região. Eram previstas grandes desapropriações de terras e a perda da jurisdição brasileira sobre elas. Quer dizer, é o que foi feito com Israel. Os judeus foram comprando terrenos, foram ocupando, até que aí nesse ano mesmo, de 1948, numa reunião dirigida por um brasileiro, foi criado o novo Estado de Israel. Eu conheço também disso na Pensilvânia, um pouco no estado de Ohio, nos Estados Unidos, dos Amish People, o povo Amish. Comprando fazendas, uma depois da outra, emendando-as, acabam eles tendo um grande território, embora continue como território americano. O mar Amazônico, o grande mar, o Mar Doce, como sempre foi chamado, 1967. É apresentado o Plano Mar Mediterrâneo Amazônico, elaborado pelo Hudson Institute, Banco Mundial de Matérias-Primas. Em 1975, 45 anos atrás, foi proposta pelo então secretário de Estado americano Henry Kissinger a criação de um Banco Mundial de Matérias-Primas com vistas à biodiversidade da Amazônia. A minha geração lembra demais de Kissinger, que era realmente famosíssimo como secretário de Estado americano. Então ele quis criar esse banco de matérias-primas e tinha que ser, só podia ser da Amazônia, porque lá é que as matérias-primas estão, com vista então a essa biodiversidade. Novamente a religião, Conselho Mundial de Igrejas, 1981, o Conselho Mundial de Igrejas Cristãs advogava a transformação de tribos indígenas brasileiras em nações indígenas e questionava a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Quer dizer, e agora não é só dizer que veio, não, questiona a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Já é diferente. Então a Amazônia, outra proposta, troca por dívida externa. Os países sempre deveram muito a outros países. Então, em 1989, uma comissão de parlamentares dos Estados Unidos veio ao Brasil para sugerir a troca de parte da nossa dívida externa por projetos ecológicos. Então não foi nem de longe, não. A comissão veio aqui propor, então trocar a nossa dívida, eles recebendo ou mantendo projetos ecológicos na Amazônia. Agora é direto, compra de terras da Amazônia, 1993. A Nature Conservancy, ONG americana, desenvolveu campanha de âmbito internacional com o objetivo de angariar fundos para a compra de terras na Amazônia. Então já querem comprar. É que os judeus fizeram na Palestina, comprando, o que o Amish People fez também nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Então, biodiversidade com ameaça da pirataria. 1996, chegando no nosso século, o governo sancionou lei, o governo brasileiro agora, sancionou lei que reformou o Código da Propriedade Industrial e o Registro de Patentes em proteção à biodiversidade amazônica ameaçada pela biopirataria. Biodiversidade ameaçada pela biopirataria. A desnacionalização de nossa indústria farmacêutica e agroquímica. Então já é o governo brasileiro tomando medidas legais. Aí da ameaça da pirataria. Da rica Amazônia provém 25% de todas as essências farmacêuticas industrializadas no mundo inteiro. Então, 1/4 das essências da indústria farmacêutica mundial tem origem no Brasil, na Amazônia. Vai piorando. Bases aéreas em torno da Amazônia. Bases aéreas.
como a Venezuela está agora apelando para a segurança com a fronteira com o Brasil, muitos e muitos aviões dos seus parceiros internacionais. Então, velha ambição internacional pela Amazônia. Urge lembrar que bases dos Estados Unidos cercam a Amazônia e o Pantanal. Tais guarnições, no total de 15 mil homens, 15 mil soldados, digamos assim, para militarizar um pouco mais, localizam-se do Equador ao Paraguai. Então, as bases americanas estão, digamos assim, cercando, circulando a Amazônia. Agora já passa a ser engraçado, já parece até piada. Um livro americano tirando fora a Amazônia. Algumas escolas americanas ensinam geografia com um mapa em que a Amazônia é denominada Área de Preservação Internacional. O resto, cerca da metade do Brasil atual, aparece sob o nome República Federativa do Brasil. Quer dizer, dividindo o país e criando uma área amazônica de preservação internacional. E isso nos livros de geografia. O livro americano, tirando fora a Amazônia, chama Introdução à Geografia, de David Norman. Está lá o mapa aqui muito claro. Pouco menos da metade do território brasileiro como território internacional. Maior reserva de minerais. Agora, por quê? Qual a motivação? A Amazônia tem a maior reserva de minerais metálicos e não metálicos do mundo. Maior reserva. Reserva indígena Yanomami. Aí agora chega a época do presidente Collor, 1991, sob fortíssimas pressões internacionais, criou a reserva indígena Yanomami. A reserva envolve enorme faixa fronteiriça com a Venezuela. Quer dizer, o governo brasileiro, sob fortíssima pressão internacional, cria essa reserva indígena Yanomami. Amazônia, onde se fosse exagerado. Está aí o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, numa visita como presidente ao Acre, reconheceu que essas organizações não governamentais internacionais, as organizações internacionais, têm mais poder de pressão que os próprios partidos políticos. Quer dizer, as organizações não governamentais com mais poder do que a própria pressão política que sempre existiu. Então, um grito de socorro. 15.900 ONGs atuam na Amazônia. Uma organização não governamental, uma ONG, para cerca de 130 índios. Quase que seria, forçando um pouco mais, organizações acima do número de índios no Brasil. E essas ONGs engessam a Amazônia. Com grande poder, consegue engessar a Amazônia, que representa 61% do Brasil. Reservas indígenas, mais áreas de preservação ambiental, mais corredores ecológicos, então 61%. Então, um grito de socorro. Muitas ONGs exercem atividades irregulares lesivas ao Brasil. A corrupção financia a impunidade das ONGs na Amazônia. Um grito de socorro. As ONGs mais poderosas são as transnacionais, não são as nossas, não, são as transnacionais, além dos países. Amazônia, valorizar o que é nosso, melhorando o nível de educação. Está aí a forma. Nós precisamos da Amazônia, mas para viver normalmente como o povo brasileiro, como o povo amazônico. Brasileiros. Valorizar o que é nosso, melhorando o nível universitário. Mais universidade, mais pesquisa, mais poder de conhecimento. Incentivar o turismo ecológico, através da floresta, através dos rios. Manter a biodiversidade. É preciso que continue realmente com todo o poder de produção das nossas florestas, das nossas águas. Então, manter a biodiversidade, está aí as figuras lindas realmente, flores, insetos, tudo. Vale as aves, os pássaros, as comidas,
a biodiversidade em tudo, beleza em tudo, perfeição em tudo, valor em tudo. Então, valorizar o que é nosso. Valorizar o que é realmente nosso. A Amazônia, está aí a quantidade de valores que nós conhecemos, de beleza. Está aí a cidade de Belém do Pará, o Ver-o-Peso, a nossa amazonensezinha nova lá perto do barco, os nossos pássaros coloridos. Então chega, sempre foi necessário, mas nunca mais atual do que impedir o desmatamento. Está aí a quantidade de desmatamento que é feito na Amazônia, e muitos deles de interesse estrangeiro. Proteger sempre. Está aí essa figura interessantíssima, a mulher dando de mamar ao mesmo tempo o filho e um macaquinho. Problemas de sempre, desmatamento e incêndios. Então volta a soberania nacional, a nossa segurança, Fortaleza de Macapá, Fortaleza de Príncipe da Beira, Fortaleza de Belém. Eu tenho a felicidade de conhecer todas elas, principalmente a de Macapá, onde fui fazer palestras pelo Rotary Internacional. Soberania nacional, então, está chegando agora a segurança e a soberania da Amazônia dependem da guarda de fronteira pelas forças militares. Então chega a hora agora de objetivamente encontrarmos pelo menos um pouco da solução, ou toda a solução. Soberania com guarda de fronteira pelas forças militares. Então, soberania nacional, o Exército Brasileiro tem feito continuadas campanhas para a valorização do território amazônico. Dos comandantes que nós tivemos aqui no 55, Batalhão do Exército, Infantaria do Exército em Montes Claros, alguns foram comandantes também da Amazônia. O nosso general Araújo, nascido em Montes Claros, foi comandante do Exército na Amazônia. Está agora em Belo Horizonte, no governo mineiro. Valorizar e defender o que é nosso, com aviões, com exército, com marinha, de todas as formas militares possíveis. As estradas que nenhum governo conseguiu construir ou terminar a construção, pagando índios ou outras pessoas para criarem problemas e não deixar que trabalhasse. Agora, essas estradas entregues pelo governo brasileiro, do presidente Bolsonaro, ao Exército, às Forças Armadas, elas estão saindo. Tudo que o governo agora está querendo da Amazônia está conseguindo sair porque é feita por militares. Valorizar e defender o que é nosso, comandado naturalmente pelos nossos ministros militares. A Amazônia e a cobiça estrangeira sempre existiu. Estou repetindo que estou quase terminando. É como se fosse a cascavel, a cobra ou outro tipo de cobra, de animais brutais atacando e querendo sempre devorar o nosso território. Então, está aí o presidente Macron da França, logo no início do governo Bolsonaro, investiu politicamente grandemente sobre a Amazônia. Como se a Amazônia fosse da França, como se também ele, Macron, pudesse, como Napoleão III, vender território brasileiro. Houve muito brincadeira na época, a questão da beleza das mulheres, e acabou as coisas, a coisa encerrou quando falou em questão de boniteza feminina. Então o que precisa fazer mais? Pressionar os políticos de Brasília e do país todo em favor da Amazônia. O interesse estrangeiro na Amazônia não é no índio nem na árvore, é no minério. Palavras, então, do nosso presidente Jair Bolsonaro. Soberania nacional acima de tudo. Como brasileiros, como patriotas, como gente que realmente queremos a integridade do nosso território, então lutemos pela Amazônia. O Brasil todo, todos os brasileiros, de todas as classes sociais, de todas as raças que compõem o melting pot aqui brasileiro de raças, porque o Brasil, a Amazônia,
são nossos. Brasil e Amazônia, ou num território integrado, o Brasil é nosso, como o nosso é a bandeira nacional.